Oi pessoal, nesse nosso primeiro conteúdo que a gente vai retomar aqui para o terceiro bimestre, a gente vai continuar falando da estrutura interna da Terra. Eu só vou explicar como é que vai funcionar as aulas que vocês vão assistir pelo YouTube e fazer a frequência por lá, tá bom? Eu não vou fazer aulas de explicação pelo Google Meet porque muitos não têm acesso, aí fica complicado, tá bom? Então vocês vão assistir a aula, eu vou colocar o link da aula no Google Classroom, nos grupos, vocês vão lá, assistem a aula e depois vocês vão responder um formuláriozinho que é só para dar a presença mesmo de vocês naquela aula. Vocês vão poder assistir a aula no horário que vocês puderem, no horário que for melhor para vocês, tá certo? Então eu achei melhor fazer dessa forma para que todos possam assistir as aulas, ver o conteúdo e ficar mais fácil e tranquilo para todo mundo, tá bom? Então, continuando a falar um pouquinho sobre a estrutura interna da Terra, nós vimos que a Terra ela é formada por camadas da sua parte interior para a parte mais exterior, certo? Na parte mais interna nós temos o núcleo, intermediário, o manto e na superfície a gente tem a crosta formada pelas rochas, que são os minerais, que compõem a lava, que compõem aquele material que existe no interior da Terra, que chega à superfície na forma de lava, se resfria, dando origem à nossa crosta terrestre, às rochas que a gente tem na superfície, certo? Então, o processo de formação de rochas está associado diretamente a essa dinâmica interna da Terra, tá bom? Então, a dinâmica interna forma as rochas e os agentes externos, como o clima, eles vão modelar essas rochas, dar forma a essas rochas, formando também o relevo, tá bom? Os tipos de rocha que a gente tem são basicamente 3 tipos. As ígneas ou magmáticas, que são formadas diretamente do resfriamento do magma na superfície. As rochas sedimentares, que são as rochas que vão sofrer a ação do tempo, se desgastar e dar origem, pela compactação, a novas rochas formadas por sedimentos de rochas maiores que vão sendo compactadas e dando origem a novas rochas. E as rochas metamórficas, que também vão surgir a partir de fragmentos de outras rochas, só que o processo de formação dessas rochas ele envolve aí uma transformação química dos minerais. Então ela sofre uma metamorfose em seus minerais, dando origem a um novo tipo de rocha, que é a rocha metamórfica. E todas essas rochas, elas compõem os relevos que estão na superfície terrestre. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre os agentes do relevo. Os agentes internos, ou criadores, ou endógenos, são os agentes que vão criar o relevo por meio das rochas, certo? Essa criação do relevo vai estar associada ao movimento interno da Terra, à dinâmica interna da Terra, pelo tectonismo, pelos terremotos, através da movimentação das placas tectônicas que, se chocando, formam grandes montanhas e se afastando da origem, a criação dos oceanos, certo? E também nós temos o vulcanismo, que é a formação daquele cone vulcânico formado a partir da lava que é expelida, do interior da Terra e vai formando também esse relevo, tá certo? Então, agentes internos são os agentes criadores do relevo. Eles vão criar as rochas e em cima dessas rochas a gente vai ter a criação desse relevo que vai ser modelado por outro agente. Agentes externos ou modeladores do relevo, eles vão atuar modificando o relevo que foi criado pelos agentes internos. Esses agentes externos, eles vão atuar juntamente com as variações do clima, a água, o vento, as águas dos oceanos, dos rios, as geleiras, que atuam transformando, modificando, desgastando as rochas que compõem esse relevo e, por tabela, vão também transformar esse relevo e as paisagens, certo? Então, os agentes externos atuam
né, conjuntamente com os agentes internos, formando e modificando o relevo. Esse assunto ele é só, né, uma pincelada, vocês já viram, né, um pouquinho mais sobre como funciona a dinâmica interna da Terra. Quem não assistiu, vejam as aulas anteriores e a gente vai seguir falando ainda um pouquinho sobre as formas de relevo na nossa próxima aula, tá certo?